Olá, tudo bem com você aí? Estudando bastante cálculo numérico então? Vamos a mais uma aulinha hoje? Iremos falar então de equações algébricas. No que consiste equações? As equações na engenharia são muito aplicadas, então existem muitos problemas que envolvem equações. Iremos determinar os valores da variável independente, o x, que satisfazem a equação, sendo que a função f de x será igual a zero. Uma equação sempre é igual a zero, pois nós iremos resolvê-la, enquanto que uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 1, nós iremos atribuir valores a x e encontrar um y respectivo. E quando fizermos x ao quadrado menos 1 igual a zero, iremos achar os valores de x tal qual seja exatamente igual a zero. Equações da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero possuirá duas raízes, porque é uma função, neste caso, quadrática. Essas duas raízes são obtidas pela fórmula de Bhaskara. Tá lembrado da fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Então, desta forma, nós iremos encontrar as duas raízes, podem ser duas raízes reais iguais, duas raízes reais distintas ou ainda podemos ter duas raízes complexas. Serão duas raízes complexas quando este valor aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, for um número negativo. Equações algébricas de primeiro e segundo graus. Algumas equações do terceiro e quarto graus e algumas equações transcendentes podem ter suas raízes calculadas de forma analítica. Os polinômios de grau superior a 4 e grande parte das equações transcendentes só podem ser resolvidos por métodos numéricos, os quais determinam soluções aproximadas. Então, por isso a importância da disciplina de cálculo numérico, porque existem alguns valores de alguns polinômios que não é possível mais calcularmos através da mão e de uma calculadora. Então, faz-se necessário o uso de softwares para nos auxiliar nestes cálculos aqui. As equações algébricas de grau n, sendo que n é maior ou igual a 1, é sinalizada por p de x é igual a n, x na n, mais a n menos 1, x na n menos 1 e assim sucessivamente, até que a1 vezes x na 1 e a 0 vezes x na 0, que fica o próprio a 0 é igual a 0, onde os coeficientes a e i são números reais e a n tem que ser diferente de 0. O teorema fundamental de álgebra afirma que uma equação algébrica de grau n tem exatamente n raízes reais ou complexas e que a raiz pode ser contada conforme a sua multiplicidade. Equações transcendentes são funções que envolvem funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas ou a combinação entre elas. Por exemplo, aqui, f de x é igual a e na x vezes seno de x. Veja aqui como é que se faz. No exemplo 1, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. É-lhe solicitado 2 é raiz ou 0 de f de x igual a 0? Então, substituímos o número 2 no valor de x. 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Isso dá igual a 0? 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Menos 6. 6 menos 6 é igual a 0. Portanto, 2 é raiz desta função. 5 não é raiz da equação quando f de x for igual a 0, pois 5 ao quadrado, 25, mais 2, 27. 27 menos 15 dá 12. 12 é diferente de 0. Portanto, o 2 é raiz e o 5 não é raiz
da equação x² menos 3x mais 2. Lembre-se, quando nós temos que f de x é igual a x² menos 3x mais 2, vamos dizer que isso é uma função. Quando nós substituirmos f de x por zero, ela se torna uma equação. Então, equações é igual a zero. Funções, eu tenho algo que depende de outra variável. Veja aqui no exemplo 2 graficamente. Temos que a função f de x igual a x³ mais 3x² foi representada neste gráfico. Utilizamos o MATLAB para plotar este gráfico. Perceba aqui que no ponto menos 3 e no ponto 0, ele intercepta o eixo x. Então, chamamos isso de raízes da função. Então, as raízes é exatamente onde vai interceptar o eixo x. O menos 3. Se substituirmos o menos 3 na função, teremos o resultado zero. Veja aqui, menos 3 ao cubo, mais 3 vezes, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, o que vai dar menos 27. Mais 3 vezes, o menos 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 9, 27. Menos 27 mais 27 é igual a zero. Portanto, o menos 3 é raiz desta função. E o ponto zero. Zero ao cubo dá zero. 3 vezes zero ao quadrado dá zero. Zero mais zero é igual a zero. Então, zero também é raiz desta função, ou seja, vai interceptar o eixo x. Podemos verificar graficamente ou substituindo as raízes na própria função. Iremos verificar que o y será igual a zero. Para determinar as raízes, iremos usar o procedimento utilizando métodos numéricos, no qual consiste em duas etapas. A primeira etapa, nós iremos localizar ou isolar as raízes. Nesta fase, procura-se um intervalo, então o menor intervalo entre A e B que contenha uma e somente uma raiz da equação, ou seja, quando a função f de x for igual a zero. A segunda fase, faremos o refinamento. Nesta etapa, iremos buscar determinar o valor aproximado da raiz, refinando o intervalo AB até a precisão desejada. Então, nos vemos na próxima aula. Bom estudo aí!